Olá Bruno, boa noite. Olá, Diogo. Tudo bem? Consegues ouvir-me? Estou a ouvir, tudo bem. Consegue? Pronto. Ok. An- Então, Antes de mais, tudo bem? tudo bem. Olha, Bruno, antes de mais queria agradecer-te por teres aceito o nosso convite. Eu sei que tu gostas mais de estar nos bastidores, portanto que não te sentes tão à vontade com, numa plataforma tão pública, mas podes estar tranquilo que as perguntas que nós recebemos é tudo dentro de áreas que tu dominas e que tu gostas de falar, portanto, Yeah. tivemos mais uma vez uma excelente participação da malta de casa. Como sabem, podem também ir colocando questões aqui ao longo do direto. Se nós tivermos a oportunidade, vamos também dar atenção a essas questões. Bruno, nós temos começado sempre estas conversas por saber como é que foi este período mais fechado, mais confinados, digamos assim, que agora já se começa a desvanecer um bocadinho. Como é que foi para vocês aí em cima e tu em particular como treinador, como é que tu foste gerindo o trabalho e o treino dos teus atletas durante estas semanas todas em que tivemos de estar fechados em casa? Ora bem, antes de mais, Diogo, queria-te dizer e agradecer, sobretudo, à Federação Portuguesa de Badminton por esta iniciativa e por este convite, nomeadamente e sobretudo na pessoa do Jorge Cação, como é lógico, não é? Foi ele que falou comigo, foi ele que me convidou, portanto quero agradecer por isso, porque estas iniciativas são sempre boas para dar a voz aos principais intervenientes da nossa modalidade, não é? Uh, Como tu já disseste, eu não estou muito habituado, nem gosto muito desta exposição. Sou uma pessoa que gosta mais da prática, sou muito objetivo. Também te posso dizer que não tenho grande jeito para contar histórias, mas por isso vou ser sinceramente muito objetivo em todas as perguntas, acho eu. E pronto, estou cá para isso, para poder ajudar. No que respeita à tua pergunta, é assim, nós tivemos grandes dificuldades, fomos privados do nosso, entre aspas, salão de festas, que é o nosso pavilhão, não é? Como é lógico, do nosso convívio diário, dos nossos treinos, porque este confinamento assim o obrigava. No entanto, os meus atletas, os atletas do FAC, não pararam nunca. Portanto, eu tive planos de treino domésticos, no fundo. Se o cumpriam ou não, eu espero que sim. Entretanto, irei ter essa ideia mais brevemente, porque entretanto nós vamos poder recomeçar os treinos, espero eu. E pronto. No que diz respeito à Sónia e à Adriana, elas estão a treinar neste momento, porque houve essa liberdade Uhum. e relativamente aos atletas de alto rendimento, não é? Portanto, elas há cerca de 3 semanas, sensivelmente, começaram a treinar, embora não com a rotina que era habitual, Claro. mas já estão a treinar. Tirando isso, eles devem estar em quase não, já estão em fase de destreino, Pois, de treino puro. pois, porque parecendo que não, já estamos praticamente há 3 meses sem a liberdade de ir ao pavilhão. Eu também posso partilhar a nossa experiência aqui em Coimbra, que também só a partir da próxima semana, em princípio, é que vamos ter acesso a um dos pavilhões em que nós treinamos, porque no outro, por exemplo, ainda estamos à espera de resposta. Portanto, como tu dizes, é ir voltando aos poucos e retomar com calma, porque lá está, como tu dizes, já estávamos mais em fase de destreino do que propriamente em fase de treino. Um, Olha, Bruno, uma das perguntas que nos chegou, portanto, as pessoas têm sempre alguma curiosidade, como é que tu entraste, como é que foi o teu começo neste mundo do badminton? Como é que surgiu o badminton para ti? Mais até como jogador, antes de irmos já à carreira de treinador. Sinceramente, um jogador, se calhar, é um bocadinho desinteressante. Mas no que diz respeito, olha, para já, para começar, tu sabes que eu sou da área de educação física, não é? Certo. Formei-me aqui no Norte. Entretanto, tentei tirar um mestrado e inscrevi-me para tirar um mestrado em atividades fitness, mas acabei por não concluir. Fiz o primeiro ano, mas depois vi que aquilo não era bem aquilo que me interessava. Entretanto,
como já abriu também lá, no IPVC, no polo de Melgaço, abriu o alto rendimento, se calhar estou a pensar, entretanto, quem sabe. É um bom desafio. Exatamente. Mas como jogador foi por intermédio de um colega, que foi o Daniel Lameiras, não sei se alguém se lembra dele, não é muito conhecido no meio, no entanto desafiou-me, eu fui experimentar, gostei, e por aí fora. Depois fui evoluindo, tinha um treinador que era o melhor do mundo, e pronto, e foi assim que me cativou, gostei da modalidade, pronto, e foi aí que surgiu sensivelmente a minha fixação pelo badminton e fixei-me à modalidade. Então, e depois, como treinador, tu estás a dizer, portanto, para quem não sabe, tu também já disseste, portanto, a tua formação profissional também é na área do desporto, portanto, quando é que começaste a pensar mais a sério em ser treinador? Quando é que percebeste, não só que, provavelmente percebeste desde cedo que era algo que ias gostar de fazer, mas quando é que percebeste que podia ser uma aposta para levares mais a sério? Sinceramente, sempre foi o meu objetivo. Eu sempre tive umas ideias muito fixas, muito claras, sobre aquilo que queria ser, sobre aquilo que eu queria fazer, sobre a minha profissão, no fundo. Claro. E então, o objetivo de ser treinador, opa, não era seriamente na modalidade de badminton, muito sinceramente, era mais na modalidade de futebol, porque é outra minha paixão, não é? No entanto, depois as coisas foram-se proporcionando de outra forma, e optei por seguir, houve determinados convites, houve coisas, circunstâncias da vida que se proporcionaram dessa maneira, Claro. e as coisas surgiram. Claro que tive as minhas referências, eu iniciei-me como treinador de badminton, como auxiliar do Jorge Santos, eu tinha 17 anos, depois por circunstâncias também da vida dele, ele teve que sair, e eu, sensivelmente também aos 19, 20 anos, assumi o rumo e como treinador principal, entre aspas, como quiserem chamar, o rumo do FAC. E como é que foram esses primeiros anos? Isto é, obviamente que se calhar também deste alguma sequência ao trabalho que o Jorge já fazia. Aliás, por acaso é o paralelo que nós temos, que tu no caso começaste a tua carreira treinadora a ajudar o Jorge, e eu cá em Coimbra comecei a minha carreira treinadora a ajudar o Nuno, portanto, que é o irmão do Jorge, portanto não deixa de ser um paralelo curioso, mas nesses primeiros anos tu já tinhas uma ideia, tu já disseste que és alguém com ideias fixas, portanto foi tentar colocar essas ideias em prática, ou foste introduzindo mais ao longo do tempo? Como é que foi esse processo? É assim, Diogo, muito sinceramente, nós todos, acho eu, todos nós treinadores temos algumas referências. Claro. E tendo em conta o trabalho desenvolvido pelo Jorge, que não era só bom, era excelente, claro que eu tive que dar continuidade, ou tentei dar continuidade. Estou diferente, também tenho essa noção, não só no estilo, como até nos métodos. Certo. No entanto, como eu digo sempre, não há fórmulas mágicas, não há aquela fórmula que é mais correta, não há nenhuma fórmula no fundo. Claro. Portanto, na minha opinião, eu cingi-me, sobretudo, àquilo que acredito. Portanto, aquilo que acreditava que era muita coisa que o Jorge fazia, eu, claro, aliado ao meu cunho pessoal, fui dando seguimento e introduzi coisas novas. No entanto, eu tenho 3 pessoas que têm grandes referências, que uma delas é o Jorge Santos, como é lógico, não é? E o Albertino Araújo, que é o Tino, não sei se tu conheces, acho que claro que conheces. E também o Rui Gomes. Certo. Porque era o meu parceiro, era aquela pessoa que me iniciou, no fundo, na modalidade e que puxou por mim. Os primeiros incentivos motivadores, positivos, foram dele. Era aquela pessoa que eu tinha uma relação muito próxima, podia discutir, mesmo já na fase adulta, como se fosse um adolescente.
discutir sobre assuntos técnicos do jogo. Pronto, e depois o Tino, que é o modelo de pessoa, aquela pessoa que eu gostaria um dia de ser. Gostava de seguir, que sigo. E o Jorge Santos, porque para mim é a minha enciclopédia do banco. Muito sinceramente, é o que eu posso dizer. É aquela pessoa que ainda hoje, se eu tiver alguma dúvida sobre determinado assunto, seja técnico, tático, de ordem física, fisiológico, fisiologia do esforço, tudo o que for, não é? Ele tem sempre uma resposta. Tem sempre uma resposta. Pode até ter dúvidas, mas tem uma resposta. Certo. Percebes? E é aquela pessoa com quem eu me aconselho sobre determinados planeamentos, sobre todo o tipo de estrutura da construção de um atleta, sobre tudo. Pronto, e para mim é uma pessoa que é muito subvalorizada, provavelmente por alguns, mas que está lá em cima. Muito desculpa lá, mas é mesmo assim, é o que eu penso, sou muito direto nestas situações. Sim. Podia ser aproveitado muito mais. E eu acho que tu levantas aí um aspecto importante daquilo que nós, enquanto treinadores, também nós não, digamos que nós não sabemos tudo, como é óbvio, nem nos podemos colocar numa posição de agir como se soubéssemos tudo. Nós temos de ter a humildade de continuar a fazer aquilo que tu dizes, que é perguntar, por exemplo, a pessoas em quem confiamos, em pessoas a quem damos valor ao seu conhecimento, aquilo que tu dizias que fazias com o Rui de discutir badminton, discutir ideias. Nós temos tentado fazer um bocadinho disso, por exemplo, quando fazemos aquelas formações específicas lá no CAR, tentamos sempre ter um bocadinho para nós próprios também falarmos entre nós e trocarmos ideias de coisas que nós fazemos, de dúvidas que nós temos e como tu dizes, se nós queremos... Não é uma questão de ser melhores, mas se nós queremos ajudar mais os nossos atletas, temos de ter essa postura, não é? Portanto, porque senão não evoluímos. Olha, uma das perguntas que nos chegaram, e pronto, eu penso que seria natural e previsível, como é que é treinar atletas como a Sónia e a Adriana. Atenção que aqui nós referimos a Sónia e a Adriana, as pessoas falam mais da Sónia e na Adriana, mas tu, no teu caso, até tens um grupo muito forte de atletas femininas e também de alguns atletas masculinos, portanto, podes aqui estender, se quiseres, a tua resposta, embora a pergunta venha mais sobre a Sónia e a Adriana, porque são as que têm mais visibilidade, mas nós sabemos do valor de outros atletas que tu tens no clube também, Bruno. Sim, eu tenho vários atletas, federados e não federados, como é lógico. Claro que há sempre atletas que se destacam mais. A Sónia e a Adriana realmente destacam-se, não é? E é muito fácil treiná-las, embora sejam pessoas muito diferentes. Como tu sabes e conheces, a Sónia é uma pessoa irreverente, não é? É disciplinada, mas irreverente. A Adriana já é diferente, já é uma pessoa muito mais calma, tranquila. Atenção que eu estou a falar em treino. Claro. Cria um ambiente fantástico, muito trabalhadora. Pronto, mas é muito fácil treiná-las, porque e até é curioso porque elas apareceram quase da mesma forma. Por incrível que pareça, a Adriana diz muitas vezes: eu e a minha irmã resolvi ir. Não foi bem assim. A Sónia veio por intermédio de um amigo, jogava no desporto escolar, tinha determinadas capacidades condicionais, uma capacidade condicional fantástica, que é força, não é? Portanto, para mim, eu se calhar agora vou-me desviar um bocadinho da pergunta, mas não te preocupes, força. Para mim, um jogador, para construir um jogador, eu procuro sempre que alguém se destaque numa das capacidades condicionais. Okay. Mas, por acaso, destaca-me em força. Força, velocidade e a força. E ainda por acaso hoje tive essa conversa com uma pessoa. Mas pronto, elas destacam-se na força. A velocidade e a resistência não estava tão trabalhada, como é lógico. Mas depois nós conseguimos, através do treino, equilibrar isso. Mas se elas são inatamente de potentes, não é? E poderosas nessa capacidade condicional, que é a força, fica o trabalho muito mais facilitado. Para um jogador, para construir um jogador, é capaz de ser muito, muito, muito mais fácil, não é? Claro que depois associadas às habilidades desportivas inerentes à modalidade,
é muito mais fácil fazer um bom jogador. Não quer dizer que se faça campeões, não é? Claro. Eu tive um professor uma vez que me disse uma coisa assim interessante, que o Bruno é o segundo melhor a tudo. E eu fiquei muito triste com isso. Depois tive a perceber que até era bom. Mas isto fazendo a aproximação a um atleta, à construção de um atleta, isso não é assim tão bom. Pois. Porque se tivermos uma faculdade fantástica, uma capacidade condicional acima da média, já inata, nós provavelmente, trabalhando as outras partes, eles disparam. Certo. Um segundo melhor a tudo, se calhar nunca conseguirá ganhar nada. Não sei se me fiz entender. Acho que sim, acho que te fizeste, acho que foi uma boa explicação. Exatamente. E agora, voltando à pergunta, no caso da Adriana e da Sónia, elas são diferentes, mas não são assim tão diferentes. Porque elas têm essa capacidade condicional acima da média, que trabalhando as outras, não é? As outras muito bem camufladas, não é? Que não são assim tão boas, aliada às suas competências, nomeadamente às habilidades motoras e específicas da modalidade, temos duas campeãs. E é assim que normalmente eu procuro na detecção de talentos. Só que aqui em Famalicão não é muito fácil. Há muita oferta. Pois, isso é uma realidade em vários locais. Nós sabemos que o badminton normalmente não é a modalidade prioritária para a maior parte das pessoas quando quer escolher um desporto. Tu, por acaso, tu acompanhas-las desde o início. Tu, quando começaste a trabalhar com elas, tiveste logo noção do potencial que elas podiam atingir? Ou foi algo que foste percebendo? Ou que sentiste isso, mas não, por exemplo, não comentaste logo com elas? Como é que foi esse processo de perceber quando é que mesmo o trabalho com elas, feito de uma certa forma, levado mais a sério, conseguia atingir os níveis de desempenho e de resultado que elas têm vindo a atingir? É assim, na Sónia, muito sinceramente, eu apercebi-me logo. Apercebi-me logo, porque ela chegou do desporto escolar e ela chegou já com uma força de batimento fora do comum, não é? Já rematava muito forte, fazia ponto com jogadas curtas, tinha uma objetividade muito grande a tirar o volante para o chão. Isso destacou-se logo. Na Adriana, não. Muito sinceramente. A Adriana vem do karaté. Ela fazia karaté. Eu andei um ano a tentar que ela desistisse do karaté. Porque ela do karaté. O karaté não tinha grande jeito. Não é só gostava de dar porrada. Mas veio do karaté. Entretanto, foi evoluindo. Como eu te disse anteriormente, as capacidades condicionais dão muito valor a isso. E trabalho muito essas situações. E potenciou-se a Adriana e ela acabou por ser também muito inteligente e saber também os seus limites. Ela conseguiu ultrapassar determinadas coisas, não é? E foi evoluindo. E hoje em dia a Adriana atingiu um nível que para muitos, e agora e por acaso eu tenho falado com muitos treinadores e gosto de falar com muitos treinadores, como tu sabes, mas há pessoas que não conseguem perceber como é que a Adriana conseguiu atingir este nível. Eu consigo. E ela também. Agora que falas no caso da Adriana, eu fiz-lhes esta pergunta também na altura quando falei com elas. O ano passado, infelizmente, a Adriana esteve afastada durante muito tempo. Como treinador, como é que foi para ti gerir essa situação, não só pessoalmente, mas também em termos do grupo? Como tu disseste, ela é uma influência muito forte e muito positiva em termos daquilo que é a dinâmica de grupo. Como é que foi essa gestão, para ti? Como é que tu lidaste com isso e como é que reagiste à medida que o tempo foi passando? Porque sabemos que não foi uma situação fácil para ninguém, digamos assim. É assim, estás a fazer essa pergunta, mas é muito engraçado porque é assim, a Adriana é que foi o nosso suporte, porque nós ficamos pior que ela. Pois. Nós, quando digo nós, sou mais eu, se calhar a parte do clube em si, quando soube, não é? As pessoas mais próximas, a própria irmã e a família, pronto.
para ela própria, ela é uma guerreira por natureza. E ela própria conseguiu superar isso muito melhor que nós. Uhum. E de uma maneira tão rápida. Claro que houve ali um período de regulação hormonal, Claro. que a medicação tem que ser regulada, em que ela andou ali um bocadinho, como é que eu tinha de explicar, um bocadinho aos papéis, entre aspas, porque a coisa não estava a funcionar e ela começou a ficar preocupada. Mas depois disso, ela começou a treinar gradualmente, foi intensificando o treino e ela dizia-me várias vezes que não tinha a certeza de ia voltar melhor. Sinceramente, não voltou melhor, mas agora, atualmente, Sim. está bem melhor. Portanto, ela tinha muita pressa em conseguir as coisas, como é lógico, tudo o que ela conquistou foi à custa de muito trabalho. A Adriana é uma trabalhadora fora do comum. Ninguém tem essa noção. Eu não sei se vocês na Seleção Nacional conseguem-se aperceber disso. Sim. Se calhar não se conseguem perceber de uma forma real. Mas eu tenho essa noção, eu sei exatamente como ela pensa, conheço-a como a minha palma da mão, muito sinceramente, e ela dizia-me várias vezes, eu vou aparecer e vou aparecer para ganhar, para contribuir para as equipas, para ganhar ainda títulos individuais, porque a certeza é que ela apareceu e conseguiu. É verdade. Opa, com muita dificuldade, com muitas limitações, mas ela supera-se. E eu fico super contente com isso. Ela não é a minha atleta favorita, como passou agora aí. Eu não tenho atletas favoritos, ela sabe disso, mas é uma atleta de referência, como é lógico. Por acaso, essa é uma das perguntas que quando nós temos treinadores aqui que fazem sempre é se há um jogador favorito, não no sentido de ser favorito, mas se tem, e foi feita também, se tens um jogador favorito para treinar e para estar atrás do corte. Obviamente que acredito se disseres que não tens, mas tens alguém com quem, em termos de treino, tenhas um feeling de que as coisas são mais naturais, ou mesmo quando estás no campo com esses jogadores? Isto é sempre uma pergunta perigosa para treinadores. Essa pergunta é mesmo muito difícil, porque eu, por acaso, eu vi a entrevista com o Pedro Gomes, não é? E eu vi essa pergunta. E por acaso nos fomos comentando no nosso seio, não é? Através das comunicações que nós vamos tendo com os nossos jogadores. E o Pedro Gomes, acho que se não me engano, ele respondeu que era uma moto. E eu, por acaso, caí no erro de dizer que, pronto, o Pedro Gomes escolheu uma moto, para quem me dera também, eu também gostava muito. Mas sinceramente, eu optaria por um português. Porque há determinados jogadores portugueses que são grandes desafios. E então começaram ali a fazer uma pressão muito grande para eu dizer quem era, e eu disse que não era nenhum do clube. Percebes? Que era Deixa-me só interromper, porque uma das perguntas que nos chegou também foi exatamente esta. Sem ser os teus atletas, qual o jogador em Portugal que estavas a treinar? Portanto... Eu não queria muito responder a isso. Não, mas responder se não quiseres. Atenção, estou a dizer que por acaso foi uma pergunta que nos chegou também. Opa, eu já sabia e acho que sei quem fez. Opa, que é demais. Mas de qualquer das maneiras, eu estava a dizer que em termos dos meus atletas, claro que há uns que me realizam mais por causa de toda a intensidade que põem no treino. Claro. Há uns que me realizam mais que outros, como é lógico. Mas eu não vou dizer nenhum em especial. Agora, relativamente aos outros, àquela situação que eu estava a falar há um bocado, e essa pergunta que fizeste agora, opa, claro que há pessoas aqui em Portugal que eu gostava de treinar, embora eu distingo as coisas de duas formas. Dá muito mais gozo construir um jogador do que preparar um jogador. Não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. Sim, portanto... Mas é construir um jogador da fase inicial da carreira. E outra coisa é pegar nele já com certo nível. Exatamente. Não quer dizer que isso, a preparação de um jogador para determinadas coisas, não seja um desafio. Claro. E é essa base que eu agora vou dizer que é para o jogador que eu acho que era um excelente desafio para mim. Pela minha personalidade, porque não tem treinador, atualmente, e acho que já disse tudo, e porque gosto do estilo da pessoa.
que é o Duarte Anjo. Percebes? Opa, acho que eu não tenho qualquer problema em dizer isto aqui publicamente. Mas porquê? Porque opa, é aquela pessoa que eu digo assim, eu queria dar muito mais ao badminton. Não é? Pronto, sem menosprezar nenhum Claro, outro, porque todos têm muitas capacidades, mas eu acho que podia, se calhar, alinhar alguma coisa, por causa da minha personalidade, em que poderia haver choques, como é lógico, mas eu conseguia motivá-lo. Modéstia à parte, eu conseguia motivá-lo. Tenho as minhas estratégias e acho que consegui. Gostava muito, muito mesmo de ele, se não for comigo, com outro treinador, que pudesse também pegar nele e ele explodir novamente. Pá, gostava mesmo muito. Era bom para todos e para nós, então. acho que sim. É um bom desafio. Tu tens, dás por ti às vezes, e eu falo pessoalmente, porque eu digo que sim, desde já, dás por ti às vezes a ver certos jogadores e a pensar do estilo, se eu pudesse trabalhar com aquele jogador, conseguia levá-lo a outro nível. Dás por ti às vezes com esse tipo de pensamentos quando olhas para certos jogadores? Opa, muito sinceramente dou. Posso até estar pode ser aqui um bocado de sobranceria, mas ou até não sei, estás a perceber, mas acho que Sim, ali com alguns toques que são demasiadamente evidentes, opa, acho que dava. Acho que dava para ser diferente, muito sim. sinceramente. Mas pronto, opa, Sim, eu é, percebo o que tu dizes e não acho que seja sobranceria, até porque lá está, quando nós assumimos o papel de treinador, principalmente na nossa modalidade, o papel de treinador não é um papel muito pouco egoísta, digamos assim, portanto, porque nós acabamos por dar tudo o que podemos para os nossos atletas e para que eles sejam melhores, portanto, nós quando às vezes pensamos nisso é sempre num contexto de sentir que podíamos ajudar, não é? Portanto, é mais por aí também, ajudar o atleta. Tu, tu obviamente, que enquanto treinador já tiveste vários desafios, tu sentes qual foi para ti o maior desafio na tua carreira como treinador ou aqueles que tu consideras ter sido mais desafiante e que pode ter sido bem sucedido ou nem por isso tens algum que acho que tenha sido o maior desafio para ti? o maior desafio ainda não concretizei, que é a possibilidade de colocar um atleta nos Jogos Olímpicos. Uhum. Isso não concretizei, mas não hei de desistir dessa ideia. No entanto, há outros desafios na qual eu me propus que, por acaso, tive sorte e comecei bem. De construir uma equipa feminina forte, porque nós aqui em Famalicão temos a possibilidade de ter melhores mulheres do que homens, sobretudo pela oferta desportiva. Não sei se alguém consegue perceber exatamente o que eu quero dizer. Aqui em Famalicão o futebol é muito forte, o voleibol feminino também é forte, mas é a única modalidade. Todas as outras modalidades são modalidades menos significativas no panorama feminino. Nos homens há o hóquei e patins muito forte, sobretudo no nosso clube, voleibol masculino, nós estamos na A1 também. Uma série, portanto a oferta é tão grande que quando chegam ao badminton é porque já não conseguiram se ingrar em mais nenhuma modalidade. E chegam tarde. O que acontece, eu pedi-me a pergunta, peço desculpa, Não, Diogo. a pergunta era se tinhas, qual é que tinha sido para ti, ou qual é que é para ti o maior desafio na tua carreira, mas só para ajudar também, porque nós também tivemos uma pergunta que veio de casa, e que é porque é que o FAC sempre foi uma referência na formação de senhoras, mas não em homens. E atenção, que nós sabemos que o FAC também ao longo do tempo formou de facto bons jogadores homens também, mas de facto, principalmente nos últimos anos, o maior destaque tem sido de facto a parte feminina, portanto, e tu já estavas também a responder a isso e podes continuar se quiseres a desenvolver, a elaborar mais sobre isso. Exato, pronto. Teve a ver, sobretudo, mediante aquilo que eu estava a dizer, com a evolução dos tempos e das modalidades e de determinadas apostas que algumas associações do Conselho fizeram e apostaram mais no desporto masculino do que no feminino. No entanto, pronto, a minha proposta foi. Aliás, voltando um bocadinho àquilo que estavas a dizer nesta última parte, realmente nós já tivemos muitos bons jogadores masculinos, não Exatamente. é? Mas porquê? Porque vinham exatamente ou porque de familiares ligados à modalidade, em que, pronto, isso também parece que não, mas ajuda. Claro.
Atualmente isso ainda é um bocadinho difícil, porque os nossos atletas são jovens, não têm filhos, não têm nada. Mas entretanto, pode acontecer uma situação dessas também e as coisas se inverterem. O que eu queria dizer ao bocado, relativamente àquilo que foi um desafio, foi, tendo em conta que nós tínhamos muitas mulheres com grandes capacidades, era criar ali uma boa equipa de mulheres que nos permitisse lutar pelo título nacional. Pronto. E esse foi um desafio pensado a longo prazo e que conseguiu dar resultado. Pronto, foi um desafio que eu consegui concretizar, que tinha dito que algumas pessoas não acreditaram em mim, mas depois das coisas surtirem efeito, deram a mão à palmatória e pronto. E agora, Esta semana até tem sido, porque com as redes sociais elas lembram-nos dessas coisas e, portanto, esta semana tem sido visível nas redes sociais tantas lembranças dessas vitórias. Portanto, vocês, em termos de equipa feminina, já são campeãs nacionais pelo segundo ano consecutivo, certo? Portanto, vocês já são sim. 2 anos seguidos campeãs nacionais de equipas femininas e, obviamente, que vão em busca do terceiro também e vão lutar por isso, de certeza, não é? Em busca vamos de certeza. Agora se vamos conseguir, ninguém Claro. sabe. Mas em busca vamos de certeza. Sabes que eu sou um treinador muito... Sou um treinador para os meus atletas muito exigente. E quem me conhece também sabe que eu sou exigente comigo próprio, não é? Para além disso, tenho que viver na minha realidade. Sei precisamente todas as limitações, não só que eu tenho, que o meu clube tem, e que tudo o que o clube nos oferece nos pode permitir atingir. Sei exatamente isso e pronto. Sobretudo com essas coisinhas que eu me vou guiando para tentar fazer algo interessante para o meu clube e para os meus atletas. Com os meus atletas e para os meus atletas. Exatamente. Olha, agora mudando um bocadinho o tema, uma das perguntas que também veio de casa, não sei se é de alguém que te conhece bem ou não, que é a seguinte: como gerir psicologicamente um jogo que está perto de ser perdido para o tentar vencer? E já agora, além desta pergunta, eu acrescento se, porque nós sabemos que na nossa modalidade a preparação e exigência mental do badminton é imensa e se como treinador tu vais gerindo essas questões com os teus próprios atletas ou se às vezes o clube ou tu próprio tem alguma colaboração a nível de algum apoio de uma equipa de psicólogos ou algo desse estilo. Portanto, só para repetir, a pergunta que veio de casa é como gerir um jogo que está perto de ser perdido para tentar vencer e depois podes expandir um bocadinho, se quiseres, sobre como é que tu lidas, de um modo geral, com a parte mental dos teus atletas. Sim. É assim, isso nunca é uma situação fácil, não é? Isso e depende muito do momento. Eu vou tentando sempre absorver determinadas sensações que o atleta me vai passando, aqueles sinais mais físicos, sobretudo orgânicos, que o atleta passa, para tentar fazer uma leitura psicológica daquilo que ele está a atingir e a sentir naquele momento. E mediante isso, eu dou-lhe determinados estímulos para o campo, se estiver atrás do campo. Porque nem sempre se consegue. E eu próprio tenho um pensamento muito particular em relação a isso. No entanto, dependendo de determinados fatores, como eu falei há bocado, eu tenho determinadas atitudes. E dependendo de quem é o jogador, porque cada pessoa é uma pessoa, um indivíduo sempre Claro. diferente, tem sempre reações diferentes a determinados tipos. Se for a Sónia, eu ajo de uma maneira. Se for a Adriana, eu ajo de outra. Se for a Catarina, eu ajo de outra. Se for o Simão, eu agir de outra, de certeza absoluta. Portanto, eu tenho esses estudos de personalidade e inclusive, eu tenho uma forma de fazer as coisas de quase como eu de previsão. Ou seja, eu vou tentar prever o que é que pode acontecer. E se por acaso for surpreendido, normalmente eu reajo por impulso. Como é lógico. É aquilo que me parece melhor. Se a previsão já tiver sido feita, eu tenho a certeza da forma como devo agir. Isso podes ter a certeza absoluta. Claro que para muitas pessoas as reações parecem iguais. Claro. Mas as palavras que se direcionam, o feedback nunca é igual.
Pelo menos eu falo por mim. Claro. E tu dizer isto como eu acredito. Como eu disse anteriormente, não há fórmulas mágicas. Certo. Pronto. E agora, relativamente à segunda parte da pergunta, que é relativo àquilo que eu faço em treino, ou como é que eu posso preparar os meus atletas de uma forma psicológica. Diogo, muito sinceramente, eu, ao longo destes anos, para quem não sabe, eu já tenho 42 anos, sou muito velho, não parece, estou muito bem conservado. É verdade. Mas já estou aqui há muitos anos e aprendo muito com muitos treinadores. Ninguém imagina, só os meus atletas e alguns é que sabem como eu sou observador. E eu aprendo e absorvo todo tipo de reações, todo tipo de atitudes, que depois ao longo, por exemplo, na nossa viagem de regresso a Famalicão, eu venho a falar nisso. Venho a falar, aquele treinador fez isto, aquele treinador fez aquilo. Aquela situação foi excelente, aquilo. E eu não tenho qualquer problema. Se gostar da situação, eu copio. Eu faço igual. E eu procuro saber exatamente o porquê. Eu aprendi com todos os treinadores em Portugal. Todos. Aprendi contigo, com o Luís Carvalho, com o Pitarma, com o Cosme. Aprendi com todos, com o Pedro Gomes, com tudo. Eu absorvo tudo. E os meus atletas, que eu digo, eles ficam impressionados com isso. E também, até, na maneira como eles lidam com a parte psicológica dos jogadores. Daí isso me ensinou. Só que, por isso mesmo, eu fui percebendo que eu precisava de ajuda. Okay. Em várias competências do jogo. Há determinadas competências do jogo que eu não domino. E uma delas é a psicologia. Não é? A psicologia não domino. Portanto, fui à procura de um psicólogo de desporto. E hoje em dia, os meus atletas têm um psicólogo de desporto. Como também têm um fisioterapeuta. Como também têm um nutricionista. Não é? A minha área é no treino. Tático, técnico, físico, porque tenho formação, porque senão também ia à procura. Eu não, e por acaso, eu tenho uma retaguarda muito forte que me apoia em todas as minhas decisões. Porque isso é uma vantagem enorme. Não é? Isto tudo feito sem dinheiro. Houve um treinador que me disse uma vez uma frase que eu nunca ia te esquecer. Eu vou dizer quem foi o treinador. Não tem mal nenhum. Foi o Pitarma. Que disse-me uma coisa que eu fixei e que agora também sigo esse passo. Ele assim, neste momento, e eu posso dizer que nunca fiz tanto com tão pouco. Uma frase simples, é um clichê, é verdade, mas diz tudo. Diz tudo. E eu também, nesta fase, com tão pouca coisa que eu tenho, estás a perceber? Se calhar foi onde eu consegui fazer mais. Porquê? Porque há estratégias, há criatividade e essas coisas todas. Portanto, eu agora rodeio-me de gente especializada para me ajudar nas componentes de treino, sobretudo, que não domino. Percebes? Então, a psicologia, eu fui à procura desse tal psicólogo e agora todos os meus atletas têm possibilidade de o consultar. Pronto, é isso. E porque ele faz também, desde já agradeço, não sei se ele me está a ver, ao Alexandre, que é fantástico, e de uma forma... E por Carolice, ajuda os atletas do FAC. Ele também foi um antigo atleta, isso também ajuda bastante. Pronto, e é nessa base. Eu acho que é importante falas aí basicamente o que é nós temos uma equipa à nossa volta que nos ajude noutras áreas que nós não dominamos tanto, como tu dizes, e isso acaba por ser importante e acaba por ser um bónus para os atletas. Eu por acaso ia agora perguntar, porque tu tocaste aí num aspecto que tu já falaste comigo com o Jorge, já te explicaste, mas tu, por exemplo, muitas vezes optas ou tomas a decisão de, em certos jogos, não ires ao campo. Ficas na bancada a ver o jogo, no vosso cantinho, etc. Como eu disse, tu comigo e com o Jorge e com o Fernando já falámos disto algumas vezes em formação. Queres explicar às pessoas porque é que tu tomas porque é que tu fazes isso, quais são as tuas motivações para em certos momentos e porque às vezes fazes em todo tipo de jogos, menos importantes, mais importantes, etc. E fazes com todos os atletas, às vezes, o que é que está por trás dessa tua decisão de às vezes não ires ao campo e ficares numa posição mais de observação? É assim, Diogo, muito sinceramente, a essência da coisa não te vou dizer o que é. Certo. Porque não vou desvendar o que é, porque também difere muito de jogador para jogador. Claro.
E depende também do objetivo e aquilo que eu traço para o plano daquele torneio. Uhum. Eu tenho um plano de ação naquele torneio. Claro que há sempre coisas imprevistas, não é? Mas há um plano eu faço um plano da minha ação naquele torneio. Agora, o que eu te posso dizer é, há muita gente que defende que, sei lá, desde o sub-11 até ao sub-15, sensivelmente, ninguém deveria ir ao campo e a partir daí deveria sempre ter um acompanhamento no campo. Há outras pessoas que defendem o contrário, também já ouvi isso, e eu acho que, como disse no início, não há qualquer fórmula correta, sinceramente. Agora, claro que há sempre um objetivo e temos que nos prender, na minha opinião, a esse objetivo. Que é, se entendem que se deve ir ao campo por aquele objetivo, vai-se. Se entende que não se deve ir ao campo por outro objetivo, não se vai. Eu, sinceramente, tenho uma opinião muito particular relativamente ao ir ao campo. Eu não acho que seja fundamental. Eu acho que deve haver sim uma intervenção do treinador, cada vez mais a intervenção do treinador em todos os desportos é uma intervenção muito, muito maior, cada vez mais eles estão mais intervenientes no jogo. No badminton eu acho que é um exagero, sinceramente. Interrompe a meio, interrompe no fim, acho um exagero. Muitas das vezes os feedbacks não só são repetidos, como tornam-se prejudiciais, porque começa a ser confuso para o jogador. Não acho essencial, muito sinceramente. Quem ganha o jogo é o jogador, não é o treinador. E pode haver uma pequena correção ali e acolá, mas isso pode ser feito fácil. Eu vou também ia acrescentar que partilhar um bocadinho a minha experiência, que eu, como ainda jogo, por exemplo, tudo o que seja competições de séniores, pronto, normalmente nem tenho cabeça, não tenho paciência, por exemplo, para poder estar a ir aos campos a ajudar, como faço às vezes em torneios não séniores. Portanto, principalmente os nossos torneios séniores também acontece muitas vezes ou quase sempre não ir a nenhum jogo, portanto, e acabo por perceber as vantagens que isso também traz para os jogadores. A minha questão agora é outra. E tu, quando não vais ao campo, porque eu sei que isso acontece comigo, como é que tu controlas as emoções lá em cima na bancada? Porque às vezes eu não vou, mas estou cá em cima, estou a ver o jogo e estou a estressar um bocadinho ou não, dependendo de como tiver o jogo. Como é que tu geres às vezes as emoções ali na bancada? Ou consegues gerir facilmente? Não consigo. Logicamente não consigo. Tu conheces-me. Claro. Sabes que eu sou do Norte. Sou uma pessoa que além de competitivo, muitas das vezes apetece-me lançar assim um berro para o campo. Não é? Mas pronto. Não é fácil gerir as emoções, mas tento-me conter mais um bocadinho. Foi o plano que eu tracei, foi o objetivo, é com uma determinada lógica. Sendo assim, eu tenho que a seguir, porque senão não estou a fazer aquilo na qual eu acredito. Estou a cometer não digo um erro, porque todos os planos podem ser alterados, mas... Estás a fugir daquilo que são também as tuas convicções, não é? Sim, e as quais trabalhas todos os dias com os teus atletas, não é? Portanto... Exatamente. É isso mesmo. Voltando um bocadinho agora à visão sobre a tua carreira, qual foi para ti foi uma pergunta que também veio de casa, tens algum ano que tu consideres o teu melhor ano como treinador? Não sei se aqui as pessoas se referem em resultados, porque resultados é a parte visível, mas às vezes eu falo por mim, às vezes pode ser um ano com menores resultados, mas em que nós sentimos a evolução do atleta e os resultados, por exemplo, só aparecem no ano seguinte. Mas tu tens assim algum período da tua carreira como treinador que tu identifiques como aquele foi um período em que tudo correu bem ou tudo foi bom, digamos assim? Olha, Diogo, sinceramente não tenho. Porquê? Porque eu já tive a sorte de ter 2 anos até consecutivos de sucesso. E também já tive depois outros anos com muito sucesso, não é? Já tive anos em que não conquistei nenhum título, já houve outros anos em que conquistei os títulos todos, mas também isso já aconteceu 2 vezes ou 3. Tenho tido essa sorte. Portanto, e depois é assim, eu não me agarro muito àquilo que conquistei. Olhas para a frente.
sim, olho para a frente sobretudo, não olho muito para trás. Muitas das vezes sou acusado pelos meus atletas e não só, até por familiares e assim, que então tu ainda ganhaste ontem e hoje já estás assim com essa cara, com vontade sei lá, de partir tudo. E eu, opá, o que eu ganhei já está lá atrás. No dia seguinte, na segunda-feira seguinte ao título, para mim nem é igual. Eu não sei porquê, pá, tenho muita dificuldade em explicar isso, mas é intrínseco, estás a perceber? Não consigo, pá, não consigo dizer o porquê. Acabas por focar-te logo no próximo desafio, não é? Portanto, e o que tu acabaste de alcançar só é relevante se for de facto útil para te ajudar no desafio seguinte, não é? Porque senão de facto já fizemos o check na checklist, é olhar em frente. Sem dúvida que é isso. Uh, Depois digo que nunca estou satisfeito, quero sempre mais e assim, pronto, mas isso é verdade, no fundo é verdade. e agora, no lado oposto, qual foi para ti a maior dificuldade ou o momento menos bom que tiveste a enfrentar enquanto treinador? Se é que tens assim algum que tu identifiques claramente como um momento de maior dificuldade? É assim, eu tenho sempre muita dificuldade em digerir derrotas. Então, derrotas em momentos significativos, né, derrotas em momentos em que nós trabalhamos, demos tudo, em que achamos que fizemos tudo bem feito, toda a planificação fantástica e as coisas não correm bem. Aí tenho muita dificuldade de digerir. Isso posso dizer que não é fácil. Às vezes, aquela planificação, que nós olhamos e dizemos, isto aqui está mesmo bem feito. Se a atleta corresponder, isto então vai ser top. Vai ser um objeto de estudo para mim. Vou pegar nesta planificação, as intensidades e por aí fora. E vou emoldurar, porque isto é fantástico. Mas depois calha e corre mal. Já aconteceu, e posso dizer que já aconteceu com a Catarina, já aconteceu isso, pronto, já aconteceu com mais gente. Mas a Catarina é uma jogadora que eu nunca consigo calcular, ou tenho sempre muita dificuldade em calcular o pico de forma dela. Em que bata tudo certo, não é? Em que bata tudo certo naquele momento. É mesmo muito difícil, muito, muito difícil. Enquanto com a Adriana e com a Sónia eu consigo fazer delas o que quero, a Catarina já é muito mais difícil. A intensidade, ela consegue me enganar bem, entre aspas. Não é? Ela também consegue ser muito aplicada. E quando está com um determinado objetivo em mente, ela trabalha quase como se fosse com regra e esquadra. Agora, há ali qualquer coisa que eu acho que me está a falhar e eu ainda não consigo perceber exatamente o que é. Que é para ela, naquele momento, estar no topo. Às vezes aparece-me melhor na semana seguinte ou na semana antes. Pá, e eu isso tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade. E isso são os piores momentos para mim, que é quando o trabalho é muito efeito e eu sou muito... Eu por acaso penso que foi a semana passada, tenho ideia, já não me lembro exatamente, mas foi recentemente, não sei se foi numa conversa ou se foi num dos desafios táticos, em que eu comentava também que uma das coisas que eu tenho mais dificuldade em gerir é quando as coisas não correspondem àquilo que nós trabalhamos. Aquele momento em que o jogo termina, em que no caso, perdemos, mas que sentíamos que tudo o que fizemos, que merecíamos um resultado diferente, que tenho muita dificuldade. Aquele momento imediatamente a seguir é um momento que eu não tenho também qualquer problema em assumir, tenho muita dificuldade em gerir e pode-me dar para, lá está, ficar mais impulsivo, ficar mais deprimido, entre aspas, portanto, porque depois ainda temos a gestão também do atleta nesse caso, portanto, e aqui mistura-se um bocadinho de tudo. É verdade. Olha, Bruno, tu imaginas-te no futuro a tentar uma experiência de treino noutra realidade, quer fosse a nível nacional ou a nível internacional, se essa oportunidade surgisse? Sinceramente, imagino. Não tenho qualquer problema em pensar numa situação desse género, seja no estrangeiro, seja mesmo cá em Portugal. Tenho qualquer problema.
No entanto, já surgiu aí umas coisas, nunca, nunca avancei, porque também tenho a minha vida profissional estável. Claro. Como tu sabes, provavelmente acho que sabes, eu sou Sim, técnico da Câmara Municipal de Famalicão, não é? Estou à frente de determinados programas municipais, nomeadamente dois, e em que partilho também a coordenação de alguns. Pronto, e tenho a minha vida profissional estável. Pá, sinceramente, é um desafio que me não, deixa pensar, tipo, não, uma não, compensação. não colocas de parte, mas também é algo que precisaria ser algo também realmente Tinha que ser uma aliciante. coisa, um desafio. Exato, tinha que ser um desafio muito, muito bom, muito interessante, porque tenho a minha família, não é? Claro, Tenho vontade de dar continuidade à minha vida claro. aqui. Pronto, tenho a minha estabilidade, no fundo, e perder isso por troca de uma coisa incerta, sinceramente, não sei se me apetece. Tu tens atletas que competem regularmente internacionalmente. Quais é que tu achas que são as maiores diferenças que tu encontras do jogador português para o jogador estrangeiro, principalmente aquele a nível europeu, não é? Que é uma realidade mais próxima da nossa. O que é que tu achas que nos faz falta de um modo geral e quando aqui digo falta de jogadores, treinadores, etc., para nos aproximarmos um bocadinho mais não digo mais, mas se calhar de forma mais consistente do nível que encontramos quando competimos lá fora, quando competimos lá fora em competições internacionais. Oh, Diogo, isso é outra pergunta muito difícil, porque, porque tenho resposta para isso e a resposta é tão grande, porque Sim. nós faltamos muita coisa. É assim, nós, relativamente a, para ser muito rápido, em termos de uma análise um pouco mais precisa e Uhum. individual, relativamente aos nossos atletas que estão a competir internacionalmente, opá, eles tecnicamente estão quase ao nível dos outros, fisicamente não estão, taticamente aproximam-se Uhum. também, mas podiam ter uma evolução maior. Mas nós falta-nos competitividade interna, isso olha, o Duarte na entrevista dele disse que faltava, acho eu, uma academia, não é? Um centro de alto rendimento. Uhum. Mas também, claro que falta, nós temos um, mas não estão lá os melhores jogadores, não conseguem Certo. jogar entre si. É criar esse género de condições, isto não ferindo suscetibilidades de Claro, claro. nada. Falta-nos tanta coisa relativamente aos outros. Nós temos bons jogadores, miúdos, chegam à parte mais sénior, quando entram nos 18, 19 anos, perdem o comboio completamente, se não for antes. Perdem o comboio completamente porque não há apostas, não há competição internacional, tudo o que eles fazem depois no estrangeiro. Aquelas vivências, tudo para eles é novo. É Não é? verdade. Eles estão a começar de raiz ali e para os outros não. Nós apostamos em determinadas competições de equipas e não só. E quando chegamos lá, pá, como é que eu posso dizer isto sem assim me interpretarem mal? Nós parecemos o elo mais fraco do torneio porque nós levamos quatro jogadores, são precisos quatro. Nós levamos quatro, por Uhum. exemplo. Pode acontecer, acontece muitas das vezes. Nós olhamos para o nosso lado, uma equipa que nem luta para ganhar, por exemplo, leva 10 É e que verdade. leva um fisioterapeuta É e que leva verdade. se calhar um preparador físico, um fisiologista. Opá, não sei. É muito, muito diferente. Eu te contar algumas coisas que eu já passei nos treinos dele, me senti mais do que envergonhado, eu senti-me triste, estás a perceber? Pá, triste porque eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque ao lado de jogadores com todos os apoios possíveis e É imaginários, verdade. a nossa realidade é tão diferente. Opa, e depois falta-nos sobretudo dinheiro para poder apostar nos jogadores, porque nós não apostamos nos atletas, provavelmente por não haver dinheiro. O que é que eu posso dizer que nos falta mais? Falta-nos deixar de deitar os campeões e atletas bons ao lixo, porque quando são aqueles que ficam na nossa modalidade? Muito É poucos, verdade. muito poucos, chegam a sénior, fogem logo para a parte profissional, e bem, porque
no nosso badminton, na nossa modalidade. Claro. Que futuro, não é? E depois, opá, o que é que eu tinha de dizer? Falta-nos valorizar o que temos, os nossos treinadores são bons. Aquilo que eu vejo, e eu vou muitas vezes para fora, e opto sempre que há tipo formações, mas Sim. aquilo é mais tipo palestras. Sim. Eu tento participar, embora seja muitas das vezes em inglês eu tenho alguma dificuldade, mas aproveito sempre. E há determinados conteúdos que se vão adquirindo e que são diferentes, mas que eu não vejo que os nossos treinadores quais não consigam ter já. Estou a perceber. Não é? Isto essas competências, ninguém dá por ela. Se calhar a diferença não está no treinador. Olha, Bruno, vou-te só interromper um bocadinho porque a hora de direto está a acabar e vou só interromper e recomeçar, portanto eu já te convido outra vez, até porque estás a tocar num tema que é interessante e que nós gostamos de falar, portanto vou só interromper o direto e já retomo com o Bruno para continuarmos, temos só mais algumas perguntinhas. Ok, estamos de volta. Portanto, antes de interrompermos a primeira parte da sessão, o Bruno estavas a falar mais especificamente também aquilo que os treinadores portugueses podem dar por comparação com os treinadores lá de fora. Eu, felizmente, nos últimos anos também tenho tido a oportunidade de viajar um bocadinho e falar com outros treinadores e perceber também um bocadinho o que outros treinadores fazem. Pronto, e concordo contigo no sentido em que muitas vezes os nossos treinadores têm já também ferramentas muito semelhantes ao que se faz lá fora, com uma ajuda preciosa, que tu já referiste também há bocado numa outra resposta, que é a questão, vou-lhe chamar criatividade, mas que normalmente é mais o desenrascanço para fazer muito com o pouco que temos, não é, Bruno? Exatamente. Pronto, opá, mas no seguimento disso que nós estávamos a falar, opá, falta-nos até, sabes uma coisa que era interessante fazer-se, que também se faz noutras modalidades. Força. Falta-nos fazer estágios com a participação de treinadores. Não sei se isso é possível. Percebes? Por exemplo, eu sei noutras modalidades que se faz, olha, sei que se faz na natação, no judo, no bóssia, porque tenho colegas meus dessas modalidades que participam e que me dizem exatamente como funciona. Posso dizer até e dar um exemplo que nas provas individuais é o treinador do atleta que está com ele na seleção nacional. E nas provas de equipas, como é que eu tenho de explicar? Nas provas de equipas, o treinador individual sai e entra o selecionador. Não sei se isso no badminton pode ser muito realista fazer-se uma coisa desse género, mas eu acho que até poderia ser possível. Até no próprio estágio, o treinador do atleta, não é? Que foi estar presente, ou acompanhar. O estágio, não é? E dos atletas que tem na seleção. Por acaso, olha, na natação, eu tenho um colega meu aqui muito próximo da natação, e ele diz-me que o treinador que vai aos estágios, eles não podem levar todos os treinadores aos estágios, claro. Então o treinador que tem um maior número de atletas presentes no estágio. Ou vão os 2 treinadores, é uma coisa assim de género. Percebes? Estou a perceber. Há assim formas que nós podemos, se calhar, pensar e até mesmo contribuir. Depois, para a melhoria, o que é que nos falta também mais? Falta-nos formações para os treinadores de alto nível. Eu, sinceramente, pela dificuldade que tenho de ir às formações, e até porque, não ferindo novamente suscetibilidades, não quero ferir ninguém, mas as nossas formações são muito repetidas. Eu posso dizer que daquilo que eu me lembro, que tivemos a sistematização da função do treinador, acho eu, a padronização, que tem a ver com o período de preparação. Por exemplo, deixa-me só acrescentar que tu, por exemplo, foste um dos que já em formações recentes sugeriste
que uma destas formações fosse, por exemplo, fosse uma formação, mas que o nosso objetivo fosse só falar entre nós. Portanto, um treinador apresentava, olha, eu tenho este problema com o meu atleta, ajudem-me a resolver este problema, e nós, por acaso, originalmente a que nós íamos ter presencial em julho até estava mais virada para algo desse estilo. Mas pronto, infelizmente não vai ser possível avançar por causa das contingências que nós temos, mas foi um exemplo de uma sugestão que eu lembro de já ter ouvido tu dares também e que íamos, e que à partida iríamos conseguir colocar em prática. Já seria um bocadinho diferente do que tem sido feito, e se calhar aí já conseguíamos maximizar o potencial dessas formações, não é? Sim, até porque, como é que eu tenho de explicar? Para além disso, nós treinadores, nós temos muita falta de diálogo, eu acho. Uhum. Nós somos tão poucos e se calhar até a partir da Federação Portuguesa de Badminton, se não partir da Federação Portuguesa de Badminton por algum motivo, vai partir da oficina do badminton. Em que desde já, olha, Diogo, até desde já aproveito para dizer que da tua prestação foi muito clarificadora sobre o badminton. Ainda fantástico. E quero dar os parabéns também por isso e obrigado pela tua participação. No entanto, o que é que eu proponho? Não sei se é uma proposta que vai ser aceita por muitos, mas por que não fazer conferências de treinadores, para treinadores, com determinados, subordinado a um tema, temas que os próprios treinadores, ou até vários temas, o treinador é este tema, as conferências. Porque não, isto para conferências de treinadores para treinadores. Por que não fazer palestras informativas? Palestras informativas para a comunidade do badminton, seja jogadores, dirigentes, treinadores, palestras informativas para qualquer um, aberto à comunidade. Eu acho que isso era interessante. E sei porque, e estou a dizer isto porquê? Porque, tanto na área desportiva como noutras áreas, isto tem sido uma coisa que dá muito resultado. Certo. E há uma afluência muito grande. Agora, não sei qual é a sensibilidade e as mentalidades para isso. Não, mas eu sinceramente... eu acho que te tocas aí num ponto essencial e que eu também não tenho quaisquer problemas em publicamente assumir, que acho que é fundamental. Até porque nós sentimos também, de facto, muita necessidade, sentimos nas pessoas, lá está, muita necessidade também de falar e de partilharem essas ideias connosco. Eu gosto de pensar, ou pelo menos tento fazê-lo pessoalmente, de dar essa abertura para falar comigo, como também pergunto, não tenho quaisquer problemas em perguntar e questionar outros treinadores e tentar aprender com eles. E eu acho que o que tu dizes, de facto, vai nesse sentido, porque nós somos um meio tão pequeno que às vezes é um desperdício não perceber, não é, pelo menos no sentido de não desperdiçarmos a oportunidade de tentarmos aprender uns com os outros, portanto, pelo menos de trocar experiências. E depois há alguma coisa que, na minha opinião, Diogo, desculpa só dizer-te isto, assim, nós, em torneio, nós treinadores, sinceramente, temos as nossas rivalidades. Há competição, há rivalidade. Eu, sinceramente, gosto de uma boa rivalidade. Só me faz crescer. Mas depois, nas formações, nós todos temos um companheirismo e uma proximidade grande. Nós podemos usufruir tanto disso, mas tanto. E eu posso dizer que a minha ligação pessoal com o Cosme, nunca, em competição, é má. Ele sabe disso, nós já falamos sobre isso várias vezes. Mas, se nós estivermos numa formação, é melhor. É melhor, e isso parece... Então, não somos coerentes nessa situação? Não tem nada a ver. Claro. Nada a ver. Nada a ver. Nós vamos para fora juntos, nós estamos juntos. Estamos sempre juntos. Percebes? Eu acho que isso é que é enriquecedor nisto. E, claro. e depois não, rivalidade. Faz parte. Fica ali. Acaba, morreu ali. Claro. Percebes? Faz parte. E depois há aqueles jogos mais psicológicos, mais de picardia e tudo, sempre até um determinado nível, claro. mas depois disso tudo, quando nós estamos em áreas comuns, nós temos que ultrapassar essas situações. E depois fazer uma à parte para nós percebermos, às vezes eu nos torneios não falo com muita gente,
Mas com aquelas pessoas que falam, eu acho que eles partilham da mesma opinião que eu, Sim, muito sinceramente. também é um feeling que eu tenho, porque pessoas que falam comigo, portanto, e como eu disse, eu pessoalmente dou essa abertura, portanto, também tem transmitido essa ideia, e eu acho que é algo que definitivamente merece ser explorado, portanto, e esperemos conseguir fazê-lo. Olha, Bruno, também um bocado aqui no sentido de coisas que podem ser feitas melhores, etc. Tu, como treinador, ao longo dos últimos anos, acompanhaste quer o circuito de não séniores e continuas a acompanhar, quer o circuito de séniores, portanto, tens tido atletas de bom nível nos dois circuitos em simultâneo. Como é que tu vês o nível do nosso badminton a nível dos não séniores? Identificas alguém que possa vir no futuro a seguir as pisadas da Sónia, da Adriana, do Bernardo, do Duarte, que estão agora com as bolsas, e tentar eventualmente uma maior participação internacional? O que é que tu achas essencial nos nossos atletas mais jovens para que eles possam evoluir e ser mais competitivos? Identificar atletas, para mim isso é fácil, porque eu estou sempre presente e conheço-os bastante bem. Mas eu não queria dizer nomes. Certo. Embora temos uma menina que para mim vai ser uma jogadora fantástica, e temos dois ou três rapazes que, se não os deixarmos morrer, também vão conseguir se ingrar de certeza absoluta e ser grandes jogadores. No entanto, é preciso ter uma coisa em conta, é que são crianças, Claro. têm estádios de maturação, têm pirâmides de desenvolvimento. Treinar um homem não é a mesma coisa que treinar uma mulher, por muito que queiram dizer. Por muito que queiram dizer. Estímulos iguais que possam dar em treinos, há respostas muito diferentes. Então, através dessa maturação, muito mais ainda. Sabemos que para treinar uma mulher é preciso ter consciência de várias coisas. Várias coisas. Para treinar um homem é preciso ter consciência de outras coisas, também muito, muito diferentes. E isso aliado à morfologia de cada um. Nós temos que ir vendo a evolução de cada um, não é? Certo. Na sua própria individualidade. Pronto. Isto para tentar puxar um bocadinho à parte sobretudo das diferenças individuais de cada pessoa. O que uma pessoa é hoje, ou melhor, o que uma menina ou um menino é hoje, pode não ser no futuro. Exatamente, claro. Porque a formação obedece a essas coisas. Temos que ter muitos cuidados com essa parte e não entrar em exageros e em coisas mais precoces. E eu tenho sempre mesmo muito, muito cuidado com isso. No entanto, eu posso dizer, só aqui por um pequenino à parte, que nas mulheres, e até podia ser, porque não, um tema para nós falarmos numa conferência de treinadores ou até numa palestra informativa ou até fazer uma formação sobre isso, que é a tríade da mulher atleta. A tríade da mulher atleta é a coisa mais importante para estar em equilíbrio, para nós podermos ter consciência de como é que se trabalha o atleta e levar isso sempre muito direito. Se quiseres, eu posso dar um bocadinho Força. A tríade da atleta. Isto só é uma coisa muito, muito rápida, que é uma coisa que eu tenho sempre muito em consideração. Se tu vires as minhas jogadoras mulheres, muitas delas não têm grandes lesões assim de maior, graças a Deus até agora. Porquê? Porque eu tento equilibrar sempre muitos princípios, nomeadamente a relação que as atletas têm, isto é a tríade da atleta. O primeiro ponto, por exemplo, tem a ver com a relação da energia que se recebe dos nutrientes e como a energia gasta através do exercício. Depois nós temos, por exemplo, o outro fator da tríade da atleta, que é a menstruação. Isto, da atleta mulher, a menstruação, a parte hormonal, o equilíbrio dessa parte.
E depois temos também que ter sempre muita consciência, e porque a mulher é muito vulnerável nesse sentido, sobretudo uma atleta ou uma mulher com idades já avançadas, que é a parte mineral, a parte óssea, sobretudo o cálcio e o fósforo. Não é? E isso, a tríade de atleta, se estiver em equilíbrio, nós conseguimos levar uma atleta jovem que entra nessa fase de desenvolvimento. Se nós conseguirmos equilibrar isso, nós conseguimos manter, se calhar, essa atleta a um bom nível, com exigências físicas, com exigências psicológicas, porque isso é uma transformação tremenda, tremenda. E depois há aquelas meninas que engordam, há aquelas meninas que perdem rendimento, há aquelas meninas... Pronto. Por isso, treinar uma atleta, treinar um homem e treinar uma mulher, por muito que queiram dizer, É diferente. totalmente diferente. Treinar 2 homens é diferente. Treinar 2 mulheres é diferente, quanto mais géneros diferentes. É muito, muito, muito diferente. Eu acho que nós cada vez mais deveríamos olhar a isso e fazer com que os nossos treinadores cada vez mais percebam estas partes mais fisiológicas da situação. Porque treinar para ganhar, ou treinar para perder, ou treinar para não sei o quê, isso nós estamos todos fartos. Padronização, microciclos, mesociclos, macrociclos. Toda a gente com maior ou menor dificuldade chega lá. Treino de resistência, aeróbia, anaeróbia, difícil, complicado, mas todos os treinadores com um mínimo de investimento, de formação, de conhecimento, consegue chegar lá. Agora, há outras partes que nós não conseguimos chegar lá e que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Muitas das vezes um atleta, mas eu ganhava tantas vezes. Eu tenho agora aqui uma colega minha de trabalho que praticava atletismo. E ela disse-me há dias assim, em sub-17, eu conseguia fazer uma marca que em sénior eu nunca consegui. Imagina, estás a perceber? Em sub-17 ela fazia uma marca de 10.000 metros melhor do que em sénior. E é isto que nós temos que começar a perceber e evitar que aconteça. Não é só pelas sobrecargas extremas, não é só por causa disso. Temos que avaliar o porquê disto acontecer. Será que não são fatores psicológicos? Será que são desequilíbrios hormonais? Certo. O que é que acontece? Será que é mesmo o treino em si? Avaliar isso, pronto. Diogo, desculpa lá, mas eu gosto muito dessa parte científica da coisa. Acho que foi visível que gostas e acho que também transpirou o domínio que tu tens e, de facto, nesse aspecto, os resultados falam por si, porque tu tens tido um histórico recente de potenciar atletas, mulheres particularmente, que mostra que esse é um investimento que vale a pena e que dá resultado. Portanto, isso não há melhor amostra que essa. Já só temos aqui mais uma ou duas questões, Bruno. Uma das coisas que tu falaste um bocado no início, porque uma das perguntas que veio era o aspecto que mais gostas de trabalhar com os atletas. Isto é, tu no início falavas que procuras muito potenciar as capacidades físicas condicionais, etc. Mas em termos mais específicos, há algo, ou digamos, ou exercícios mais relacionados com o badminton, não sei, que tu gostes mais de trabalhar com os atletas, ou também aí procuras adaptar à individualidade de cada atleta? Eu procuro sempre adaptar à individualidade de cada atleta. Eu faço treinos individuais, também faço treinos de grupo, mas individualidade tem que estar sempre, na minha opinião, é a minha opinião e é aquilo que eu acredito, sempre presente. Agora, como é que eu tenho de explicar como eu faço? Relativamente à pergunta que tu me fizeste, podes-me relembrar a última parte? Que eu tinha aqui uma ideia para te dizer. A pergunta era qual era o aspecto que tu mais gostas de trabalhar com os atletas. E tu no início referiste que procuras potenciar as capacidades físicas condicionais e depois eu estava a dizer se depois mesmo dentro de metodologias dentro do badminton em si mais específico, se tens alguma coisa que gostas mais de trabalhar com eles ou se adaptas essencialmente ao atleta. Olha, eu sinceramente eu sou apaixonado pelo treino.
Tenho várias componentes do treino, não é? Nomeadamente as componentes técnicas, a parte técnica, tendo em conta as nossas limitações, que são muitas, relativamente aos volantes e assim, mas é uma coisa que a parte técnica trabalha-se de várias maneiras, como tu sabes. Ou seja, Certo. volantes, não tenho nada preferido. Ultimamente tenho evoluído muito na distribuição que faço para os atletas através dos multivolantes, tenho treinado muito mesmo. A Sónia que o diga. E, e tenho treinado muito porque também me o exigiram. Mas não tenho assim nenhum estilo, nem nenhuma situação propriamente dita preferida. Não sei o que Adapta, poderei exato, dizer. é conforme o que o momento e que o treino pedir, não é? Portanto, o momento da Sim. preparação, etc. Mas gosto sobretudo de me ocupar, Força, com a força. parte tática física. Posso dizer-te que divido os meus treinos de várias maneiras. Eu posso dizer que, por exemplo, não faço alongamentos estáticos, eu só faço alongamentos dinâmicos no início do treino. Dinâmicos no início do treino. Pá, muita gente não concorda, é assim que eu trabalho, é assim que eu gosto, é assim que eu acredito. Eu faço treinos de flexibilidade durante a semana. Faço de certeza absoluta, dois, tento fazer dois. Tenho o trabalho em circuito, circuitos de faço circuito em ginásio, uma vez por semana. Devia ser duas, só consigo uma. Circuito de força, posso fazer circuitos de potência, circuito para explorar também a parte da coordenação, uma série de situações. E depois o treino no campo, treino técnico, tático. Eu até no campo consigo e faço a proposta de treino psicológico, inclusive, por indicações que me deram e por forma a que eu consiga explorar também essa parte. Pronto, e não há assim nada que eu prefira. Não há assim nada que eu prefira. Gosto sobretudo do treino em si. Há treinos mais no campo que eu adoro e que me correm muito bem e que eu acho que eles tiveram alto rendimento. E há outros treinos também de Exato. circuito, dos circuitos de força e, sei lá, de coordenação, footwork, gosto muito. Olha, outra formação que eu posso propor, só o trabalho de footwork, por exemplo. Olha, as saídas da base para ir à rede, aliado à individualidade de cada jogador, porque isso difere muito, Certo. na minha opinião, porque um jogador que pesa 80 quilos e tem um pé de 49, Claro. qualquer coisa assim, que é grande, se calhar movimenta-se de maneira diferente do que um marreco como eu, estás a perceber? E se calhar há estratégias para isso, há posicionamentos das pernas para isso era fantástico. E nós temos gente tão boa que nos podia dar essas formações aqui em Portugal. É verdade. Percebes, Diogo? Sim. Olha, outra coisa que eu tento sempre separar, e os meus jogadores sabem disso, aqueles mais evoluídos, que na lógica, eles já estão a passar por uma fase diferente, que é a diferença entre a estratégia que se utiliza num jogo e a tática. Tática de singulares, tática de paz misto. Pronto. Estratégia é diferente, não é? É a situação que nós vamos adaptar-nos ao jogador. Claro. Vamos utilizar uma estratégia para tentar contrariá-lo. Eu acho que isso é outro tipo também que nós podíamos falar e de começar a decompor, porque isso é tão engraçado e tão bonito e ajuda e pode nos ajudar tanto, tanto que nós praticamente nunca falámos. E era muito interessante falar. Concordo inteiramente com as tuas sugestões e certamente que irei fazer força que pelo menos que a nível de formação consigamos envolver alguns desses temas de uma forma assim sistemática e nesse sentido que tu dizes. Diz-me só uma coisa, tu há bocado estavas a falar na importância do treino individual. Vocês, enquanto clube, tens essa facilidade de conseguir fazer treinos individuais para os atletas fora, se calhar, do horário de grupo, ou é mais individualizar o treino, mas no contexto do treino de grupo? Como é que consegues gerir isso?
Eu percebi a pergunta, Diogo, perfeitamente e tenho muita facilidade nisso, tenho que ser Ok, sincero. ok. Uma chave do pavilhão, eu sou funcionário da Câmara Municipal, tenho um diretor do pavilhão muito próximo que me facilita essas situações e o treino individual eu consigo fazê-lo. Os treinos comuns são de grupo, como é lógico, há aqueles Ok. horários mais comuns, mais os horários, como é que eu tenho de explicar, os horários nobres, entre aspas, pode-se chamar assim, são treinos que eu divido a parte inicial do treino, desculpa, do horário, eu divido para a iniciação e pré-competição, não Uhum. é? Por exemplo, os nomes isso é pouco Sim, importante, mas depois a segunda parte do horário, porque nós temos um horário até extenso das 6h30 às 9h30, por exemplo, não é? A sim, segunda parte tem que ser tudo muito dividido, muito contadinho, para exatamente. ser para a competição e para o alto rendimento, aquilo que eu chamo de alto rendimento, porque não são os meus atletas não são todos de alto rendimento, na lógica, aqueles que eu denomino atletas de Certo. alto rendimento, mas é uma forma de eu separar grupos. Pronto, e fazemos isso, e são os treinos de grupo. Depois, eu como tenho a chave, eu dou treinos individuais todos os dias e Ok, que me saem muito do corpo. Eu dou treinos à hora do almoço e no almoço. Eu dou ok. treinos às 7 da manhã e às vezes estou a levar com o volante e estou a dormir, quase. Estás a perceber? Mas não abdico. Não consigo abdicar disso porque, porque isto dá muito trabalho. Para se ter Isso é verdade. resultados, a dá muito trabalho. E, isto pode parecer uma coisa muito de que eu estou aqui a falar e não faz nada. Não, eu faço. É. Eu faço mesmo. Os meus atletas fazem, eles estão presentes. E quando eu relaxo, eles dão-me na cabeça. Quando eles relaxam, dou eu. Estás a perceber? Pá, simples, é muito simples. Todos os dias, às 7 da manhã, eu saio no pavilhão. Todos os dias, à hora de almoço, eu estou com a Adriana no pavilhão. Ou com a Adriana ou com outra pessoa. Porque a Adriana muitas vezes treina às 7 também. Uhum. Depois, nos treinos de grupo, quando eu consigo passar a instrução do treino para alguém que me ajude, agora nomeadamente a Sónia, a Adriana, que quando não estão a treinar no treino deles, não Claro. é? No treinamento deles, eu consigo dar treino individual a um ou outro atleta mais jovem. Pá, tento sempre procurar isso. E depois fazer o planeamento do treino em função de um ou daquele atleta. Isto ninguém pode saber. Eles não podem saber. Mas de um ou de outro atleta. Ir à procura de alguma necessidade de um ou de outro atleta. Que eu acho que todos os treinadores fazem isso. Acaba, sim. Eu acho que estavas a dizer que não abdicas e da dinâmica que tu disseste, achei muito interessante essa questão do se eu relaxo, eles dão-me na cabeça, se eles relaxam, dou eu, e acho que os resultados dessa dinâmica e desse trabalho e desse investimento que tu fazes, e como tu dizes, sai muito do corpo, portanto, e muitas vezes à custa de família e de outras situações, etc., eu acho que está à vista. Olha, Bruno, não temos assim muito mais perguntas, portanto, eu ainda te vou dar a palavra, mas queria-te só desde já agradecer pela tua disponibilidade. Acho que conseguimos ter uma excelente conversa, portanto, se estavas com algum receio no início, eu acho que opa, foi excelente. Tocámos em vários pontos e acho que saímos aqui também com várias ideias para o futuro que eu, pelo menos pessoalmente, certamente irei batalhar para que algumas delas se concretizem. Queres deixar alguma palavra final, alguma mensagem final a quem nos vê, Bruno? Assim, não tenho assim nada de especial a dizer. Olha, se calhar dar-te os parabéns pelo excelente comunicador que és. Eu, sinceramente, acho que tu tens muito jeito. Depois, como no início falei, dizer que a Federação teve uma iniciativa muito positiva, uma ideia para mim muito boa, para dar voz a quem merece, no fundo. Temos que ser realistas. E era mesmo a nossa ideia, portanto. Exatamente, os intervenientes da modalidade deveriam estar cá todos a falar. Se calhar não vai ser possível, mas os que puderem, opá, estejam. Hoje é feriado, joga ao Porto. É verdade. Está a correr bem para ti, não te preocupes. Ainda não sei quanto é que está. Se Há o um Benfica zero. empatou, 1-0.
Portanto, Pronto. tu vieste a conversa com bom humor e eu com menos bom humor por causa do resultado do Benfica. Está a contar para ti. Pronto, mas acho que também gostei muito de estar aqui e não sei, sabe-se lá se no futuro não irei estar mais vezes, apesar de que eu fujo sempre estas coisas. Fujo mesmo sempre estas coisas. Tento estar mais na retaguarda e estar muito atento ao que se passa, porque eu tenho visto tudo. Só houve uma entrevista feita pelo Jorge que eu não consegui ver, ele sabe. Mas eu, entretanto, vou tentar vê-lo quando não consegui encontrá-lo ainda, mas entretanto vou ver. Nós, as entrevistas que nós, porque no início, quando começámos, o Instagram permitia deixar logo as entrevistas nas histórias, agora já é um bocadinho diferente, mas as entrevistas estão todas a ser gravadas e a ideia é depois irem sendo colocadas aos poucos no canal do YouTube da Federação. Portanto, à partida, vão lá parar todas, a não ser que haja algum problema técnico assim impossível de tratar. Pronto, Diogo, e era basicamente isto que eu tinha para dizer. Olha, muito obrigado. Okay. Gostei muito e a gente encontra-se por aí. Obrigado por teres aceito o convite, Bruno. Portanto, acho que ainda bem que estavas a dizer que não gostas muito, mas ainda bem que aceitaste. Ainda bem. Estou aqui, estou em casa, estás a perceber, desinibido. Opa, e pronto, tudo bem. Ainda bem que aceitaste o convite, porque acho que foi visível que tiveste e tens muito a acrescentar e, como tu dizes, acho que estas conversas e estas discussões, e tu deixaste ainda dicas de alguns temas que nós depois podemos discutir também noutros lugares, etc. Acho que deixam uma boa base para aquilo que nós queremos, que é basicamente melhorar o nosso badminton, não é? Portanto, Bruno, muito obrigado pela tua presença. Quem nos seguiu, obrigado por terem estado connosco. Nós voltemos em breve. Acompanhem as redes sociais da Federação, que depois ficam a saber quais são as próximas iniciativas, ok? Portanto, obrigado a todos e bom feriado amanhã.